Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui para tratando de um assunto bastante importante e polêmico talvez, e não tô aqui com o propósito de cagar regra e nem de arrotar virtude. A intenção aqui é fazer uma explanação e nem trazer verdade absoluta e muito menos esgotar o tema. Hoje eu tô querendo vir aqui falar para vocês sobre responsabilidade. Esse vídeo é mais um desabafo do que uma tentativa de pagar de certinho ou de bonitão da história, né? Hoje a gente vai falar sobre a responsabilidade, principalmente no que se diz respeito à questão profissional, numa visão de mão dupla, né? Tanto para quem presta serviço, tanto para quem recebe o serviço. Porque no fim, todos nós já estivemos dos dois lados do balcão, né? São duas variáveis da mesma moeda, são duas faces da mesma moeda. Assim, a palavra responsabilidade, ela vem do latim, do termo respondere, olha só, respondere, que significa responder, como o próprio termo propõe, né? Ou prometer em troca. E a raiz da ideia é assumir as consequências por algo que foi feito ou também deixado de fazer. Desde os tempos bíblicos, pegando aqui uma carona na visão cristã das coisas, a falta de responsabilidade já acompanha a humanidade. Adão e Eva são um exemplo clássico disso. Vejam, a única responsabilidade que eles tinham era não comer o fruto proibido. E Eva comeu, e desde hoje, de acordo com os cristãos, temos as consequências disso daí. Eu confesso que eu não sou exceção. Eu já fui muito irresponsável, ainda às vezes sou irresponsável, mas de forma involuntária, não consciente, certo? E quando eu era mais jovem, cara, eu vivi como se a vida fosse uma eterna festa. E isso foi erro, e é comum aos jovens, né? A irresponsabilidade. Eu fui beberrão, festeiro, Zé Droguinha. Eu vacilei muito e deixei muita coisa importante para depois, e até hoje eu pago pelas consequências disso, né? Elas só perdem o volume com o tempo. À medida que nós vamos amadurecendo, nós acabamos aparando, né, essas arestas, e a vida vai ensinando. Se não ensina através do amor, vai ensinar através da dor o valor de um compromisso. E isso, meu amigo, é só o tempo quem pode fazer. Eu vou até pegar um gancho de uma citação que eu vi, eu não lembro se é um provérbio, o que é, mas ele fala mais ou menos assim: mestre, como fazer para errar menos? E o mestre tranquilamente responde: tendo experiência. Aí eu disse: não entendi. Aí o discípulo pega e pergunta de novo: mas mestre, como é que eu faço para ter experiência? Errando. É através dos erros que muitas vezes nós amadurecemos. Tem pessoas que, mesmo na vida adulta, elas continuam errando, e errando de forma consciente. E errar de forma consciente é o pior erro que tem. Errar de forma inconsciente, sentar. Uma criança, por exemplo, a criança, ela erra, ela às vezes não arruma a cama, deixa de escovar o dente, porque é um erro inconsciente, a criança ainda não tem. E muitos adultos ainda hoje agem dessa forma, de forma descompromissada, sem empatia. E aí, né, com o passar dos anos, a gente vai regulando isso, vai aparando essas arestas. Aprende que a irresponsabilidade, ela não é só não cumprir prazos, é também, como eu acabei de citar, não ter empatia. Recentemente, cara, eu contratei um profissional para prestar um serviço para mim, um serviço que eu não conseguia resolver, né, de uma situação. Ele entendia do assunto, se mostrou seguro, me deu um prazo, e aí, ó, depois que eu paguei a entrada, pirulitou fora. Puxa vida, cara. E quando apareceu, veio cheio de desculpinhas que eu vou falar que não colaram. Eu tô até me lembrando que em 2014 eu fiz um seminário, não sei se vocês já ouviram falar, em Pretec. É um seminário que o Sebrae promove, e eu fui fazer esse seminário e eu achei ele fantástico. Uma semana de imersão,
e esse seminário me virou do avesso. Ali eu aprendi sobre um negócio chamado feedback. Feedback. O feedback, que mais parece um termo muito batido, é um pilar da responsabilidade. Feedback é o retorno, é o eco de uma ação. Se você promete, cara, você precisa responder. Nem que seja para dizer, eu não consegui, não vou conseguir atender no prazo que nós combinamos. O profissional que some, ele é aquele que ignora a mensagem e aparece de novo, né? Cheio de justificativa mirabolante, não é desorganizado, ele está sendo infantil, que nem eu acabei de citar. Uma criança não tem a responsabilidade de assumir os devidos compromissos que ela precisa cumprir, né? No meu caso, o cara marcou a reunião, assim, começou assim, ele marcou a reunião, não apareceu, aí depois veio e falou que a esposa dele tinha passado mal, que era bem na hora da reunião e tal. Cara, eu vou confessar que eu nem acreditei muito, porque já era altas horas da noite, e quando eu conversei com ele, ele tinha combinado a reunião e não bateu os horários, sabe? E mesmo que fosse verdade, não custava nada ter dito: Túlio, tive uma situação médica de saúde para atender da minha esposa, para atender da minha família, e vamos remarcar essa reunião? Pronto. Em alguns segundos ele teria mantido a palavra dele e teria uma justificativa, mas nem isso ele fez. Eu tive que pegar e soltar o verbo com ele para poder ele entender o tanto que era sério a falta de feedback. Mas não, ele preferiu o silêncio e aí não falou nada, me deixou na expectativa e pronto, foi embora, sabe? Olha, é fácil apontar o dedo para os outros, mas difícil mesmo, cara, é a gente olhar pra gente. Eu erro, cara, eu não tô escondendo isso, eu erro, mas eu erro muito menos. E quando eu percebo que eu não vou cumprir algo, eu aviso, sabe? Ter compromisso, um retorno com o cliente. Se precisa de prazo, eu peço. Se falhei, eu me desculpo, eu ajusto e trato novamente. Para quê? Para evitar que o seu nome se queime, porque para se queimar, cara, é muito fácil. Eu costumo dizer, quem fala bem fala para um, dois. Quem fala mal fala para um monte de gente. E isso pode comprometer o seu futuro profissional, e não só profissional, a sua vida moral, ética, cumprir com prazos, com compromissos, com deveres, obrigações. Quando você promete, é importante. Claro, a vida ela não é retilínea, ela tem suas variáveis, tem suas vertentes, e não podemos deixar de considerar isso. O que não pode é deixar de dar qualquer tipo de satisfação. A irresponsabilidade ela é uma forma sutil de corrupção. Vender expectativa e entregar frustração é um curto-circuito de confiança. E quem age desse jeito geralmente só enxerga no curto prazo, tem uma visão assim, ó, um palmo à frente dos olhos que ela tem. Ela não percebe que ela está minando a própria credibilidade ao longo do tempo. Então, se você anda sendo irresponsável, eu recomendo que você repense, sabe? Responsabilidade, ela não é virtude, ela é um fundamento, ela é basilar. Ela é o fio invisível que vai conectar o erro à ética, o trabalho ao caráter, o profissional ao ser humano que ainda precisa evoluir. Dito isso, essa é a minha reflexão de hoje. Eu faço essa reflexão, ela também é um artigo que está lá no blog da Academia Floresta Urbana. E se você quiser saber mais sobre plantas, jardins, natureza e paisagismo, vem comigo, porque a magia acontece no jardim. Beijos e abraços. Fui!